paz, meus irmãos. Mais uma vez aqui presente com vocês na nossa doutrinária virtual pela Associação Espírita Jesus de Nazaré. É uma grande honra estar sempre aqui falando com vocês sobre algum tema pertinente, interessante para a dinâmica das nossas compreensões sobre as realidades espirituais, sobre temas cotidianos, temas mundiais, situações globais. Tudo faz parte da nossa experiência aqui na Terra, a experiência do existir na matéria, vinculada ao plano espiritual e vice-versa. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre meditação. Meditação é um tema interessante porque dentro da prática espírita, a meditação ela é muito presente. Inclusive nós temos reuniões na nossa grade de atividades da Casa Espírita com meditação. A meditação de vibração, quando nós nos colocamos numa postura introspectiva diante da espiritualidade, revisitando o nosso campo interno, revendo as nossas necessidades mais profundas e, ao mesmo tempo, também colaborando para uma melhora da qualidade vibracional do nosso ser espiritual e também das ondas mentais que nós emitimos e recebemos. A meditação ela é um fator importante na regulação da nossa mente. Se nós ficarmos à mercê das ondas que chegam, das imagens que nós captamos, muitas vezes nós vamos nos entender em lugares difíceis, em lugares de imagens de sofrimento, de dor, em imagens que às vezes trazem fixação, trazem uma certa angústia, um certo constrangimento mesmo diante dessas imagens. Então essa regulação mental, ela é necessária ser feita regularmente. Infelizmente nós aqui enquanto pertencentes, à porção ocidental do planeta, nós não temos essa prática desde cedo. No Oriente, as crianças nas escolas, elas aprendem como meditar, elas têm práticas meditativas do seu cotidiano, na sua vida como um todo. Hoje, a gente sabe que muito daquelas práticas antigas, do passado, elas se perderam, mesmo no Oriente. O Oriente ele já não é tão fidedigno aos princípios dos primórdios, onde aqueles indivíduos realmente eram meditadores, eram indivíduos que cuidavam desse corpo na sua instância de espiritualidade. Isso se perdeu com o passar do tempo, com o avanço do capitalismo. Então países como Japão, como Índia, como China, que tinham nos seus princípios a prática meditativa, entre outras práticas curativas e reguladoras, isso se perdeu um pouco, mas ainda é a nossa referência. Nós aqui no Ocidente, nós ganhamos esse conhecimento, basicamente, desde o início do século XX, quando alguns gurus, alguns meditadores do Oriente vieram para o Ocidente e trouxeram para nós esses conhecimentos. E a doutrina espírita também bebeu nessa fonte de conhecimento lá do passado. Inclusive, alguns termos que nós utilizamos dentro dos jargões espíritas, como karma, por exemplo, são palavras que vêm lá do Oriente. E a meditação, como uma prática vibracional, como uma prática capaz de interligar esse psiquismo que está aqui preso na carne com a dimensão espiritual, ela é frequentemente realizada nas casas espíritas. Não a meditação nos moldes que a gente muitas vezes conhece, daquela meditação em posição de lótus, no chão, não é esse tipo de meditação. É uma meditação sentada, é uma meditação com imagens, inclusive visualizações,
conduções através de um dirigente, mas que levam para o mesmo lugar, o lugar do centramento, dessa mente que é capaz de se autorregular e de construir imagens muito mais saudáveis, imagens internas muito mais saudáveis. E é muito importante que a gente consiga, nesse lugar da meditação, compreender o papel do cérebro enquanto órgão, enquanto matéria, enquanto um centro regulador das funções nervosas do nosso corpo, e a mente. Existe uma diferença bem sensível nessas duas instâncias. O cérebro como essa fonte receptora das informações externas, e a mente como aquela que realmente conduz o ser. Então a mente, que está ligado fundamentalmente ao espírito, é de onde vem, né, o pensamento, é de onde vem as intenções, é a parte imaterial desse lugar, né, da nossa cabeça, é a parte imaterial que não é conduzida pelo cérebro. Muitas vezes a gente acredita que o cérebro é que produz a mente ou que conduz a mente, e é o contrário. A mente, a instância simbólica, a instância imaterial, é ela que conduz as informações cerebrais, até mesmo no que se diz respeito às ligações elétricas, né? As funções químicas que o cérebro produz, tudo está vinculado e subordinado à mente. Então, quando nós meditamos, nós estamos regulando o campo energético, o campo mental, o campo imaterial, que naturalmente vai beneficiar a instância corporal de carne, física, grosseira, né? Por isso que meditar é algo tão importante, é algo tão significativo quando nós queremos mudar um padrão consciencial, quando nós queremos mudar um padrão de emoção, porque as nossas emoções, elas são direcionadas pelo pensamento. O nosso querido Emmanuel nos diz que tudo nasce no pensamento. Então, muitas vezes, um sentimento negativo, um sentimento de baixa qualidade vibratória, ele é germinado e nutrido pelo pensamento. Então, essa instância mental, ela precisa estar bem regulada, bem trabalhada, para que isso não traga prejuízos para nós, né? Na nossa vida prática e também nesse campo da nossa própria evolução espiritual. Porque nós não conseguiremos evoluir se não tivermos a mente regulada, né? Vinculada às forças superiores. Então, é importante a gente perceber que a mente, ela não está ligada diretamente ou fundamentalmente à cabeça. Muitas vezes a gente acredita que não, a minha mente, a gente até faz um movimento de pegar nessa região. Nós entendemos a mente como uma instância corporal. Tudo o que acontece a nível de corpo é mental. Não à toa, quando nós vamos estudar os vários corpos espirituais, existe o corpo mental. É aquele corpo onde ficam registrados todos os pensamentos, todas as emoções, todas as ações que nós praticamos numa encarnação. Então, não vincular exclusivamente ao cérebro, mas ao corpo. O corpo é uma instância mental. Tudo que eu faço, tudo a que eu me direcione, tem funções psíquicas aí agregadas. Por isso que é importante que esse corpo ele esteja presente no processo meditativo. A meditação, ela não é um processo estático, ela não é um processo de paralisia. Nós acreditamos que o meditador ele está ali em concentração, de olhos fechados, numa determinada postura, e que tudo está parado, e que meditar seja um fenômeno de paralisia, e não é. A meditação, ela é um fenômeno dinâmico. Então esse corpo,
desse meditador, ele precisa estar alerta, ele precisa estar em movimento, mesmo que aparentemente parado, mas ele está em profunda conexão com a realidade interna e externa daquele indivíduo. Então as nossas percepções, elas ficam aguçadas no processo meditativo. É um engano a gente acreditar que na meditação eu possa dormir, eu possa me ausentar do processo e que assim eu estou meditando. O dormir, o relaxar, o entrar num estado muitas vezes alterado de consciência é uma coisa. A meditação será uma outra realidade. É uma realidade de despertamento, de presença. É por isso que um corpo que muitas vezes fica muito paralisado durante o dia, quando à noite nós vamos tentar meditar, nós não conseguimos. Nós acabamos nos dispersando em meio a vários pensamentos, a várias situações e até sensações corporais, né? Coceira, incômodo, dor, que estão ali presentes naquele corpo. Por quê? Porque o corpo está num lugar inconsciente. Ele está num lugar de inconsciência. Então, para meditar, a gente precisa mover esse corpo, precisa respirar com bastante consciência, precisa trazer esse corpo para um lugar de cuidado. Um corpo mal cuidado, um corpo abandonado, não vai permitir que haja uma meditação eficiente. É preciso que a gente cuide das nossas ações com esse corpo, é preciso que a gente cuide da nossa alimentação, que a gente cuide da nossa hidratação, que a gente cuide inclusive de para onde esse corpo se movimenta no dia a dia, na sua vida. Se ele se movimenta em lugares saudáveis ou se ele está em lugares de dor e de sofrimento, porque tudo isso vai ficar registrado na nossa musculatura e registrado também no nosso campo energético. Por isso eu preciso, vez por outra, fazer alguns movimentos corporais para permitir que ele fique num lugar de saúde, num lugar de estabilidade. Aí sim vai ser possível estar numa condição meditativa. O Oriente, ele reconhece a condição meditativa não como um movimento único, como um momento único. Aqui no Ocidente, nós nos condicionamos a ter algum momento de meditar. Então, eu acordo de manhã, muito cedo, e vou meditar. E fico ali alguns minutos, ou às vezes até uma hora, em meditação, e depois eu vou para a minha vida cotidiana. No Oriente, os indivíduos, eles têm nessa prática uma prática para a vida. Então, estar na vida, seja almoçando, até mesmo dormindo, no trabalho, na relação, onde quer que eu estou numa postura meditativa. Ou seja, isso significa que eu estou 100% presente nas ações que eu exerço, tanto internamente quanto externamente. Essa presença integral nossa na vida vai gerar um nível de consciência imensa diante da existência, diante dos fatos, dos acontecimentos, das perdas, das frustrações, das dificuldades relacionais. Tudo isso vai gerar uma profunda consciência e até uma mente, né, mais dilatada diante da própria condição de vida para o futuro. O que eu estou construindo hoje vai reverberar no futuro que eu almejo. Mas se isso estiver ainda numa contração dessa consciência, se não houver uma dilatação suficiente para perceber a realidade na sua integralidade, eu não vou conseguir construir esse futuro que eu tanto almejo. E muitas vezes vou me ver resvalando em situações desagradáveis. Então a meditação, ela propicia para nós um aguçamento dos nossos sentidos, uma maior propriedade diante da nossa vida, da nossa corporalidade, das nossas emoções.
um indivíduo que traz a prática meditativa para a sua vida cotidiana, ele tem muito mais chance de dar passos acertados diante das escolhas, dos movimentos que ele precisa fazer, do que aquele que vive aleatoriamente, com sua mente embotada, com seu emocional totalmente desorganizado, distanciado da consciência. Então a meditação ela é uma ferramenta necessária para o nosso cotidiano. Quando nós nos colocamos a serviço de uma prática mais espiritualizada diante do outro, diante de nós mesmos, nós vamos precisar exercitar esse instrumento, nós vamos precisar trazê-lo para a nossa vida. Não é possível sintonizar com vibrações mais sutis, com vibrações mais qualificadas, se eu não trabalho a minha instância mental. Num cérebro com alguns limites, algumas dificuldades, num cérebro que muitas vezes veio com algum defeito na sua própria formação, né, estrutural, o indivíduo ele vai ter mais dificuldade. Vai ter mais dificuldade de acessar essa informação com mais clareza. Mas não é impossível. Mesmo naqueles indivíduos que têm questões neurológicas graves, que geram sequelas, que geram traumas, né, na região encefálica, é possível sim se estabelecer uma postura meditativa, mesmo dentro desse limite. Inclusive a meditação ela pode também ser utilizada com crianças que ainda estão em fase de formação, de maturação do seu sistema nervoso. Isso até fortalece esse indivíduo para o futuro, porque na formação do sistema nervoso nós podemos implantar informações saudáveis nesse sistema. E lá no futuro, quando esse indivíduo estiver já com todo o seu sistema encefálico maturado, que ele precisar utilizar dos recursos da sua intelectualidade, da sua cognição e mesmo, né, das funções mais sutis, da inspiração, ele vai ter uma estrutura muito saudável e muito eficiente para o seu mental. E como a gente falou, o mental na instância corporal, em todo esse indivíduo. Infelizmente hoje nós temos aí já uma outra vertente, que é a utilização massiva dos celulares com crianças. E já é isso comprovado pelos estudos da neuropsicologia, da neurociência, que um celular que é utilizado por uma criança pequena, ele pode gerar distúrbios nesse processo de maturação encefálica. Então, lá no futuro, esse adulto, esse indivíduo que teve uma hiperestimulação precoce a nível cerebral, né? E a gente fala aqui o cérebro enquanto essa localidade mais grosseira de detecção, de estudo, mas a gente sabe que isso está no campo mental, no campo sutil, né? Esse indivíduo lá no futuro ele pode ter distúrbios na área do pensamento e consequentemente na área da atuação na vida, porque o pensamento ele vai inferir na emoção, ele vai inferir na questão motora, né? Na questão relacional desse indivíduo, gerando dificuldades para ele. Então a meditação ela já vem por um outro lado, gerando uma saúde mental para essa criança inicialmente. Porque nós aqui na Terra estamos assim num processo de fragmentação muito grande junto à nossa corporalidade. Então a nossa consciência corporal ela é muito fragmentada, ela é pouco trabalhada, nós não temos a praxis de trabalhar a consciência corporal, por exemplo, nas escolas. O que nós temos, às vezes, é atividades físicas, mas são atividades mecânicas, são atividades sem um conteúdo que leve o próprio ser a se olhar enquanto uma individualidade. Isso não existe
nas escolas, isso não existe até mesmo nas academias que trabalham especialmente com crianças. A praxis ainda é muito carente dessa consciência corporal e isso gera uma fragmentação. A fragmentação da consciência, do contato com o nosso corpo físico, gera a fragmentação do contato consigo mesmo enquanto individualidade dessa existência e consigo mesmo enquanto individualidade de múltiplas existências. Então nós perdemos o contato com a nossa própria matriz, com a nossa própria espiritualidade, com a nossa própria eternidade enquanto seres infinitos, enquanto seres em evolução. Quando nós trazemos para esse corpo essa consciência, isso integra todas essas camadas que aparentemente estão separadas e elas são integradas nessa consciência única. Porque senão a tendência é que nós fiquemos automatizados. Somos seres autômatos, somos seres que fazemos movimentos, falamos coisas, pensamos de forma automatizada. E a automatização ela é um processo muito delicado na medida em que quando uma outra mente, e muitas vezes uma mente em desalinho, uma mente enferma, quiser interferir nessa mente automatizada, naturalmente ela vai conseguir, com muita facilidade. Porque uma mente automatizada é uma mente que não tem cuidado, que não tem presença. É como uma casa que eu deixo toda aberta, portas, janelas, e qualquer pessoa que passar na rua pode entrar. E o nosso corpo, a nossa dimensão energética, ela precisa ser cuidada. Cuidada não a partir de um controle, porque em controle nós já vivemos, mas a partir de uma presença, a partir de uma consciência. Quando eu me coloco nesse lugar de presença e consciência, eu permito fluidez. E só vai realmente acessar esse lugar quem eu permitir, a energia que eu permitir chegar. Por isso que a meditação ela serve como essa grande manutenção desse lugar de vigília e de presença. Para que a qualquer momento em que eu me ver sendo atacado, aturdido por algum pensamento ou mesmo alguma fala de alguém encarnado como eu possa efetivamente dar continência a isso, dar limite, não permitir que aquela vibração em forma de palavra, em forma de um gesto, chegue a mim e me atinja. Então, sair do automatismo, esse é o grande desafio nosso enquanto humanidade. Nós conseguirmos chegar a um lugar onde estamos íntegros. Só que para isso a gente vai precisar lidar com uma estrutura da nossa psique bastante presente, que é a dimensão egóica. No budismo, que trabalhou infinitamente práticas meditativas e que trouxe para o Ocidente muitas dinâmicas nessa questão da meditação, o budismo nos diz que enquanto houver desejo, haverá dor e haverá sofrimento. E o desejo ele vem fundamentalmente da dimensão egóica. Não do ego saudável, do ego que é capaz de me regular enquanto individualidade, mas do ego doentio, do ego apegado, do ego que gosta de apontar o outro em detrimento das suas próprias falhas. Então, esse lugar do desejo egóico, que muitas vezes não vai me permitir entrar no processo meditativo, porque nessa condição egóica eu vou querer regular tudo e todos, e não é possível unir essa questão meditativa da entrega a esse eu maior, né? Aquilo que a gente pode chamar de eu crístico, o eu divino que habita em nós e que somos nós em essência, com uma dimensão infantil, imatura, que acredita que a vida, a realidade, ela precisa obedecer a mim, aos meus caprichos.
Então, à medida que eu vá avançando no meu exercício meditativo, eu vou entrando em choque e em conflito com essa dimensão egóica do desejo. É por isso que muitas pessoas desistem de meditar. Elas sempre aludem ao fato de que, eu tento meditar, mas eu não consigo. São muitos pensamentos, é muita inquietação, é muito desagradável, muito desconfortável, eu não consigo. Eu vou precisar atravessar essa dimensão de atrito e de dor que existe na minha psique. É justamente o lugar do conflito egóico que não permite que eu atravesse essa margem do rio para o local efetivamente da integração com o eu real. E eu fico preso cá do outro lado, apenas me debatendo com as minhas próprias dificuldades internas, aquilo que o Freud lá na psicanálise vai chamar de neurose. Então eu fico aqui me debatendo com as minhas neuroses, com os meus complexos, com as minhas estruturas bem difíceis de lidar, e não consigo atravessar, né, para o outro lado do rio. Atravessar esse rio, o rio da consciência, né, o rio da consciência que está contaminada por tantas informações disfuncionais para a nossa vida, não é fácil. Muitas vezes eu vou mesmo me afogar diante disso, eu vou voltar, eu não vou ir até, né, ao outro lado, porque isso gera medo, gera confusão. E eu vou precisar realmente, se é uma opção estar integrada comigo mesma, comigo mesmo, eu vou precisar atravessar muitas vezes lugares difíceis. Então, observar o quanto que esse desejo, essa estrutura que te vincula a situações não necessárias mais para a sua vida, elas estão aí presentes, elas estão evidentes para você. Quanto mais eu alimento esses lugares, menos qualidade meditativa eu posso ter. Porque eu vou ficar sempre nesse choque entre aquilo que é real, aquilo que é imaginário, aquilo que é imaturo e aquilo que é adulto, que é pertinente à minha condição hoje de um ser que está buscando uma maturação desse campo mais interno. Por isso a meditação ainda, ela é restrita, ela não é tão presente ainda, aqui no Ocidente pelo menos, nas escolas, né, nas instituições, porque ela é vista como uma ferramenta difícil, ela é vista como uma ferramenta para eleitos, para indivíduos que têm uma capacidade mental diferenciada. Os indivíduos, né, os yogis lá do Oriente, e mesmo aqui do Ocidente, nós temos também alguns yogis, né, de nomes proeminentes, eles se exercitaram durante anos para conseguir a qualidade que eles alcançam. Dessa mente esvaziada, dessa mente receptiva, dessa mente que está em conexão profunda com esse eu integral, com esse divino, né? E um fator importante também é porque, como nós vivemos numa sociedade de múltiplas linguagens religiosas, muitas vezes a meditação ela não é aceita em alguns locais porque é vista como também uma linguagem religiosa. Ela é vista também como algo místico, como algo espiritual, né? Algo que vai trazer alguma informação para aquele lugar, nesse sentido dos rituais, dos dogmas. E nós sabemos que a meditação em si, enquanto ferramenta, ela é laica, ela é aberta para qualquer denominação religiosa, até para uma pessoa que não tenha religião, para uma pessoa que não se vincule a nenhuma divindade em especial, mas que ela possa olhar para si. E é por isso que pode ser utilizada em qualquer lugar, sem necessariamente estar atrelada
a esse campo religioso. Aqui na casa espírita, nós temos a meditação realmente como uma ferramenta de autoconhecimento, de autopercepção, mas ela é, acima de tudo, uma ferramenta de conexão. Como nós temos o campo da espiritualidade, o mundo espiritual, né, aqui presente, nós sabemos disso, nós estamos refinando esses instrumentos mentais para que estejamos mais conectados com o mundo espiritual superior. Então, dentro da linguagem espírita, é possível se utilizar da meditação também para essa conexão. Quando nós, por exemplo, fazemos uma prece, nós estamos ali num processo meditativo, reflexivo, interno. Quanto mais o indivíduo ele estiver conectado consigo mesmo, melhor essa meditação, a oração se faz, né? Como alguns dizem, não é aquela oração que bate no teto e volta. Ela é uma oração que realmente ela ascende para os planos maiores. Por quê? Porque o indivíduo está integrado, ele faz uma condução consciente dessa energia. Então a meditação para nós espíritas, ela é fabulosa nesse sentido. É claro que outras denominações religiosas poderiam usar a meditação também nesse lugar, né? De aprimoramento do campo mental, das suas orações. Mas isso bate muitas vezes nos dogmas, nos preconceitos, né? Nos julgamentos que existem, até mesmo de pessoas que desconhecem os princípios da meditação e enchem esse lugar de misticismos e de situações que não são reais. Então, a meditação, enquanto ferramenta, ela é totalmente isenta de qualquer vinculação religiosa. Mas que bom que nas casas espíritas nós temos a condição de meditarmos, a condição de estar em processo vibracional, de internalizarmos a nossa consciência, de integrarmos a nossa vida com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com as nossas as nossas próprias individualidades, nós conseguirmos conectar com essa ferramenta. Né? Aqui na Casa Espírita, no Jesus de Nazaré, nós temos o processo das meditações, das vibrações, né? Durante a semana, mas nós temos também grupos específicos de meditação mesmo. Grupos que sentam, que respiram, que meditam, que passam ali algum tempo naquele processo de introspecção, né? O nosso grupo também de terapias vibracionais, que é um grupo que trata das práticas vibracionais, mas que também nos convida a esse lugar interior, a esse lugar de interiorizar, de respirar, de se sentir, né, dentro dessa corporalidade grosseira, a corporalidade material. Então, meditar, ela não precisa ser feita no pico do Himalaia. Eu não preciso fazer uma viagem para lugares sagrados para meditar. Meditar é um fenômeno simples, é um fenômeno do nosso próprio corpo. Não é necessário nenhuma estrutura significativa para meditar. Eu posso meditar sentada, sentado, eu posso meditar em pé, eu posso meditar em movimento, andando, eu posso meditar visualizando, olhando para uma flor, olhando para uma paisagem, naquele movimento mesmo de integração com a natureza, de contemplação. O contemplar é um movimento meditativo. Eu não preciso ficar em postura de lótus, de pernas cruzadas, numa postura de yogi tradicional, né? A meditação, ela pode ser o que o meu corpo permite, o que o meu corpo sustenta, né? O que também a minha mente sustenta. O período de meditar, seja 5 minutos, seja 10, 15, 20 minutos.
mas que seja uma prática que eu possa agregar na minha vida, né? Ao amanhecer, ao anoitecer, quando eu me sentir mais disposto a fazer a meditação, me colocar nessa postura meditativa diante da vida. E aqui apenas algumas sugestões que a gente pode utilizar no processo meditativo, dentro da nossa casa, onde a gente se sinta confortável. A gente pode sentar mais para a ponta da cadeira, né? Uma meditação sentada. A gente não indica uma meditação deitado, porque naturalmente a gente dorme. Então é importante estar presente, estar consciente naquela prática. Então senta mais para a ponta da cadeira, coloca os 2 pés apoiados no chão, afasta um pouquinho os joelhos, deixa a coluna reta, descansa as mãos sobre os joelhos, ombros relaxados, olha para frente. Se quiser fechar os olhos, fecha, se não, olha para baixo, porque os olhos, eles estimulam muito a nossa mente. Às vezes pode vir alguma coisa e eu desviar o olhar. Então, por isso, cerrar os olhos, olhar para baixo, relaxar as pálpebras e ali simplesmente observar a si, respirando pelo nariz, respirações pausadas, mais lentas, permitindo que ali eu possa ir lentamente entrando em contato, em introspecção comigo mesmo, comigo mesma. Se eu tiver dificuldade em relação ao tempo, eu posso colocar um despertador no meu celular, coloco lá 10 minutos, 5 minutos e boto o despertador. Então eu vou ficar aquele tempo ali apenas me observando. Quando despertar, eu posso voltar, posso mover o meu corpo, posso fazer um espreguiçamento, fazer uma respiração grande e com certeza eu vou ter muito mais qualidade dentro dessa realidade corporal, emocional e mental. Eu vou ter muito mais qualidade para o dia, para as relações, para as pessoas que estão ali ao meu redor. Se eu devo fazer pela manhã, pela noite, tem pessoas que meditam pela manhã, cedinho, antes de sair do trabalho, ótimo, medite, isso vai te dar mais centramento para as dificuldades do dia. Eu posso deixar para a noite, fazer um processo mais de relaxamento, então deitar, relaxar, respirar, sentir como esse corpo ele ficou depois de um dia de atividade. Então tudo isso vai me dando mais saúde para viver as realidades cotidianas. Então, meus irmãos, eu desejo a todos boas práticas, que nós nos coloquemos nessa condição realmente, né, de autocuidado conosco, não só a nível material, mas a nível espiritual, a nível global. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e até a próxima.